problemas de saúde que são silenciosos, que só com o exame preventivo podem ser encontrados. A exemplo, as doenças do intestino. E no programa Dr. Play de hoje, você vai conhecer métodos, prevenção, diagnóstico e tratamento sem medo para cuidar melhor da sua saúde. O médico coloproctologista Dr. Danilo Carvalho, ele vai falar tudo sem tabu para você entender de forma clara a importância de cuidar do trato intestinal. Confira! Essas doenças, né, do cólon e do intestino também, a gente costuma ver que elas são bastante silenciosas. E muitas vezes quando alguém, né, a gente recebe o diagnóstico, muitas vezes está num estágio avançado de alguma doença, às vezes é algo que poderia ter sido resolvido se tivesse tido uma prevenção antes. Geralmente, essas doenças, né, do colo, do intestino, elas são silenciosas ou elas começam a dar alguns sinais que a gente simplesmente ignora. Realmente, como você falou, as doenças são silenciosas. Muitas vezes a gente fica com dúvida, se não está sentindo nada, precisa fazer algum exame, algum rastreio. Então, o câncer de intestino, que é a doença mais grave que nós tratamos, ele não dá sinais no seu início, que é onde temos a maior chance de cura. Então, se você tem 45 anos, se tem algum parente que teve história de câncer, que pode ser de tireoide, mama, estômago, útero ou ovários, você tem um risco maior de ter câncer de intestino. E mesmo sem sentir nada, você precisa fazer o rastreio para a gente identificar a doença no seu início. Que todo câncer de intestino, ele começa com uma pequena lesão chamada de pólipo. E esse pólipo vai crescendo, vai expandindo pelos tecidos do intestino e daí espalha para o resto do corpo. Então, se você, mesmo sem ter nenhum sintoma, já está na idade de fazer esse exame, procure uma ajuda. E o melhor método para a gente detectar o câncer de intestino é a colonoscopia, um exame que precisa de um preparo para ser feito antes, um preparo um pouco desconfortável, mas que com alguns ajustes costuma ser mais suave. E durante o exame, muitas pessoas têm medo de sentir dor, desconforto, mas isso não é uma realidade. O exame, você vai dormir o exame todo, muitas pessoas relatam que é o melhor sono que já viveram na vida. Então, a partir daí você consegue prevenir uma doença grave, prevenir o risco de ficar com a bolsa de colostomia, fazer quimioterapia, radioterapia, através de um exame indolor. Doutor, assim, até pegando esse gancho, o senhor falou, né, esse alerta a partir dos 45 anos, porém a gente vê, né, inclusive até na mídia, até pessoas e até pessoas próximas da gente que tiveram algum problema, identificaram um pólipo, por exemplo, até mesmo dos 40. A gente sabe que nosso estilo de vida mudou muito, né, nossa alimentação, né, com a evolução dos enlatados, enfim, o estresse, a vida que a gente leva. Todos esses fatores externos também podem agravar o nosso metabolismo, o nosso organismo. Tem alguma recomendação, até porque tem gente que peca pelo excesso também, que é possível, que é real, que é indicado fazer até antes dos 45, a partir dos 40, por Exato. exemplo? Se você tem algum parente que teve câncer, você já precisa fazer a partir dos 40. Qualquer câncer. Qualquer câncer. Desses que eu comentei. Tireoide, mama, estômago, útero, ovários ou intestino. Próstata, não? Próstata não. Porque esses que a gente comentou, eles têm uma base genética semelhante entre si. Então, tem um risco aumentado de ter uma síndrome genética que dá um risco maior desses cânceres. Se você teve algum parente que teve um câncer jovem, por exemplo, aos 42 anos, então você tem que começar 10 anos antes, a partir dos 32. E se tem alguma síndrome genética na família já conhecida como a polipose intestinal, aí já na adolescência já costuma fazer esse rastreio. Mas o que é muito importante, qualquer sangramento anal, você não pode associar a alguma outra doença. Por exemplo, o que acontece muito é associar o sangramento anal com hemorroida. Então, eu já estou sangrando, toda vez que eu vou ao banheiro sangue um pouco, pinga no vaso, sangue vermelho vivo ou sangue misturado nas fezes. Então, não ache isso normal. Pode ser uma doença mais grave que está se confundindo com a hemorroida. Então, nem tudo que sangra é hemorroida. Tem que ser investigado por uma equipe com competência para dar um diagnóstico precoce de câncer. Já teve exemplos de pacientes que
tinham a hemorroida, sangravam, mas o sangramento não era da hemorroida, e sim de um câncer. Foi lá com algum profissional que não tinha experiência e operou a hemorroida e ficou bom da hemorroida. Só que Não o viu. câncer continuava crescendo nele. E 1 ano depois foi diagnosticado com câncer. Aí já teve que fazer quimioterapia, radioterapia. E aí, nesse caso, são sangramentos que têm alguma regularidade? Por exemplo, ocorreu um fato ali, teve um sangramento e depois de 1 ano volta a sangrar? Ou são sangramentos, por exemplo, recorrentes? Porque confunde muito, né? E isso são sangramentos recorrentes. Então, qualquer sangramento tem que ser investigado, porque tem pacientes que só sangram uma vez. Tive uma paciente que eu operei de câncer de intestino, uma menina jovem, 36 anos, uma profissional da saúde que teve um sangramento retal e procurou logo uma ajuda médica, fez a colonoscopia. Foi diagnosticada com câncer no intestino grosso e foi operada com um sangramento. Então, mas se você tem um sangramento ou tem algum desses sintomas, como perda de peso sem fazer dieta, alteração no hábito intestinal, você ia ao banheiro todo dia e agora está indo 2, 3 vezes por semana. Se você antes tinha as fezes mais consistentes, como tipo uma salsicha, e agora está tendo mais diarreia ou está mais constipada. Então, se teve algum desses fatores, é bom investigar também. São sintomas que confundem muito com outros sintomas, como, por exemplo, que acredito que muita gente tem, que é a questão da síndrome, né, do intestino Síndrome do irritável. intestino irritável também, que Qual a diferença ali? a síndrome do intestino irritável ela é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente exclui o câncer, exclui doenças inflamatórias intestinais, para saber se realmente é uma síndrome funcional, que a gente chama. Então, a síndrome do intestino irritável ela pode ter várias formas, como com diarreia, constipação, mista, ter os dois casos. Mas o que é que você vai sentir? Você vai sentir dor, desconforto abdominal, empachamento, muitos gases e que vai estar relacionado à sua evacuação. Pode melhorar com a evacuação ou piorar após. Então, você vai ver que não tem nada em si que está atrapalhando o fluxo intestinal. Porém, alguns sintomas, como você come alguma comida que faz sentir mal, às vezes uma intolerância à lactose, às vezes o estresse do cotidiano vai alterar o seu hábito intestinal. Então, com a série de novos hábitos, intervenções médicas podem melhorar bastante, como o hábito da atividade física, ter uma alimentação baixa em alimentos que fermentam muito no intestino, uma boa hidratação, o manejo do estresse, o consumo de alimentos com pré e probióticos. Então, a gente consegue tratar a síndrome do intestino irritável muitas vezes só com mudanças no estilo de vida. E o paciente vê um reflexo enorme no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, porque ninguém merece ter dor, desconforto abdominal, porque a dor no intestino, os sintomas que você sente, não é como se você tivesse com a dor na mão, uma dor no joelho localizadas. A dor intestinal, ela dá um desconforto generalizado no abdômen e você passa o dia mal, com irritabilidade, desconforto, não aguenta conversar com ninguém. É muito desconfortável. E isso as pessoas muitas vezes acham que é uma frescura, falando popularmente. As pessoas evitam até sair, Evitam né? até sair de casa, ficam com muito desconforto e inibe elas até na própria vida social. Então, são sintomas que a gente tem que dar atenção, porque não é normal você sentir dor, ter sangramento, ficar constipado vários dias. Isso é um grande assunto que a gente tem que conversar também, porque às vezes as mulheres se comparam muito com os maridos. Ah, meu marido vai todo dia ao banheiro, eu vou a cada 3, 4 dias. E existe uma faixa da normalidade para cada pessoa. Para algumas pessoas o normal vai ser ir 1 vez por dia, 2 ou após alguma alimentação, e para outras vai ser a cada 2 dias ou 3. Mas se você não sentir dor, desconforto, é normal. Então, assim, não tem regra. Porque, Não assim, tem até regra. já ouvi falar, a gente tem que ir todo dia. Não. Tem pessoas que vai mais de 1 vez ao dia. E tem Isso. gente que passa alguns dias sem ir. Então, Exatamente. o que é excesso e o que é demais, assim.
O que é demais é você ir várias vezes ao dia, assim, mais de 5, 6 vezes ao dia, com fezes mais líquidas, que tem sangue, catarro, um muco. Isso não é normal. Se ele acorda à noite para ir ao banheiro, ou se você vai menos de uma vez por semana ou duas ao banheiro evacuar. Isso também não é normal. Às vezes eu vejo mulheres que se comparam muito com os maridos e ficam muito impressionadas e ficam forçando muito para evacuar todo dia. Então fica com essa pressão mental, se cobrando demais para ir ao banheiro. E isso não faz bem, acaba piorando essa situação e constipando mais, porque antes de ir ao banheiro já fica com um momento de sofrimento, de desconforto. Então é ser mais tranquilo em relação a isso, não se comparar tanto. E outra coisa, só interrompendo, é que as mulheres, elas têm os hormônios femininos também que constipam mais, às vezes está tomando um medicamento. Então isso pode lentificar o trânsito intestinal. A gente vê também que uma das doenças, né, mais como é que eu posso dizer? Que tem mais evidências, né, que mais surgem também são as hemorroidas. As hemorroidas. Tem alguma causa? Como é esse tratamento? Já evoluiu também nessa questão do tratamento das hemorroidas? Já. Então, a hemorroida é um tema muito comum, porque a proctologia, a coloproctologia tem várias áreas. Atuamos no câncer de intestino, na prevenção, nas doenças inflamatórias intestinais, nas doenças orificiais, que é a hemorroida, fístula, fissura anal. Então, a hemorroida é um tema muito comum no consultório do proctologista, no coloproctologista. A hemorroida ela tem uma base genética, familiar e uma base comportamental. Então, se você já tem uma predisposição genética, minha mãe teve hemorroida, meu pai, toda a família tem. Mas se você tiver esses bons hábitos... normaliza, né? Se você tem esses hábitos que a gente conversou, como se alimentar bem, tomar bastante água, fazer exercício físico e não ficar muito tempo no vaso sanitário, a tendência é não ter. Mas se você tem dificuldade para evacuar, não se alimenta bem, não gosta de comer frutas, verduras, isso tende a dificultar a evacuação e aí vai forçar a hemorroida, porque todos nós temos hemorroidas, porém algumas pessoas vai ter a doença hemorroidária, que é quando ela dá dor, desconforto, sangra. Então elas são estruturas normais do nosso corpo, estão lá para proteger, para trabalhar junto na continência anal, para não perder fezes pelo ânus. Então elas são estruturas para o nosso bem, só que a gente, com o nosso estilo de vida moderno, cada vez mais corrido, consumindo menos alimentos integrais, acaba piorando a hemorroida e dando a dor, desconforto. Tem alguma predisposição também para as mulheres grávidas? As mulheres, elas têm essa predisposição também? Sim, tem, exatamente. Quando a mulher entra na gravidez, na gestação, mudam os hormônios dela e acaba isso constipando mais a mulher. Então, além disso, o útero vai crescendo e vai fazendo uma compressão nas veias próximas à região da pelve. E isso aumenta a chance de dar a doença hemorroidária, ter mais prolapso, trombose, sangramentos. Então, é muito interessante a mulher que já tem essa intenção de engravidar, fazer uma consulta com um coloproctologista para ajustar toda essa saúde evacuatória dela, para ela ter uma evacuação mais tranquila durante o período da gestação, que é um período realmente que predispõe às hemorroidas. Ajustando isso, ela vai ter uma gravidez mais suave da parte da saúde intestinal e vai ter menos dor, desconforto, que é um tema muito comum na mulher. Vemos muitas mulheres procurarem o proctologista, o consultório, por causa da hemorroida durante a gravidez. E a gente faz uma pequena pausa agora, mas não sai daí, porque no próximo bloco você vai saber quais os sinais em crianças que podem indicar problemas intestinais. É rapidinho, não sai daí. Viu como foi rápido? Já voltamos com essa edição especial do programa, porque a versão completa você encontra no canal da Dr. Play no YouTube. E agora você confere a continuação da entrevista com o coloproctologista Dr. Danilo Carvalho. E ele vai falar dos sinais e sintomas de doenças intestinais em crianças. Veja agora. E é muito difícil, até para uma mãe mesmo que conhece seu filho, detectar alguma doença do colo, do intestino,
tem sinais de alerta específicos para a criança, porque tem criança também que é assim, né? Comeu, vai evacuar. Comeu, vai evacuar. Isso. E aí, tem algum momento que a mãe ali, o pai, ele tem que estar em alerta, ó, tá além do comum. Porque detectar qualquer coisa em criança é tudo ainda muito recente, né? Experimento. Exato. Então, a criança, ela tem um reflexo, que é o gastrocólico. Muitas vezes a criança come e evacua desse jeito. Mas se você Rapidamente, percebe... Rapidamente. Mas se você percebe que ele está indo várias vezes ao dia, as fezes cada vez mais líquidas, com muco, com catarro ou sangue nas fezes, é importante procurar uma ajuda médica. Existe uma divisão na saúde digestiva. Então, assim, com as crianças e o adolescente, quem acompanha realmente é o gastropediatra. Então, ele está habilitado a acompanhar as doenças do intestino, da saúde digestiva como um todo, até os adolescentes, até os 15, 16 anos. E aí, a partir daí, entramos nós, os coloproctologistas. Mas, em muitos casos, auxiliamos também os diagnósticos do gastropediatra, através da endoscopia, da colonoscopia. Porque se uma criança pode estar sangrando, tendo muco, algumas vezes é algum pólipo que nasce na criança jovem, né? Aparece. E pode acontecer. Pode acontecer. Não é raro, sim. Existem realmente muitos casos. Então, através da colonoscopia, detectamos e fazemos cirurgias também, através da própria colonoscopia, sem abrir o abdômen, sem ter riscos maiores. Pela própria colonoscopia, conseguimos fazer isso. É até relativamente comum. Como eu faço muita cirurgia por colonoscopia, então todo o estado encaminham pacientes para fazer essas retiradas de pólipos através da colonoscopia. E nem todo pólipo ele vai gerar um câncer, né? Não. 90% dos pólipos vão virar um câncer no intestino. Então, eles seguem uma sequência que, em média, dura uns 10 anos. Começa com um pequeno pólipo. Esse pólipo é chamado de adenoma ou adenoma serrilhado, esses dois tipos. Então, normalmente é o adenoma, que ele tem uma mutação, uma displasia que chamamos. Então, ele vira um adenoma com displasia de baixo grau. Depois, ao longo do tempo, vira uma displasia de alto grau. E depois o câncer, à medida que ele vai crescendo e infiltrando as camadas do intestino. Só que nesse período, nessa escala de tempo, leva-se em torno de 7 a 10 anos. Existem variações, mas a média é essa. Então, a gente tem todo esse tempo para realizar a colonoscopia, a prevenção e detectar ele precocemente. Mas se a pessoa tem medo, fica com vergonha de procurar ajuda, acaba que a gente perde esse tempo. E não é comum você ter sangue, dor, desconforto. Então, se tem sangue, desconforto ao evacuar, dor abdominal que não passa, tem que procurar ajuda médica para a gente prevenir e tentar chegar num diagnóstico precoce ainda, porque quando se diagnostica o câncer de intestino precocemente, a chance de cura aumenta para mais de 95%. Como é que está na prática, né, esse atendimento a esses pacientes que precisam de cirurgia e se essas novas alternativas também já estão acessíveis para a maior parte da população? Sim, a cirurgia robótica ela veio para ficar. É um grande ganho para a cirurgia minimamente invasiva, que traz menos dor, desconforto, uma recuperação mais rápida. E o robô, muitas pessoas têm a dúvida, doutor, é o robô que opera sozinho? Não. O robô ele é só uma facilidade para fazer movimentos mais precisos e termos uma visualização melhor das estruturas do corpo humano. Então, com a cirurgia robótica, podemos fazer movimentos mais precisos, com a visualização melhor, porque vemos em 3D. É como se o cirurgião mergulhasse no corpo do paciente e conseguisse aproximar e ver todas as estruturas com o máximo detalhe. Então, através da cirurgia robótica, conseguimos fazer tudo isso e com a recuperação muito melhor do paciente do que a antiga cirurgia aberta ou a cirurgia por vídeo. Tive um caso recente que operamos aqui na Paraíba e a Paraíba já tem os robôs mais modernos do mundo. Então, o tratamento que você poderia ter, às vezes
ter que viajar para São Paulo, Miami, qualquer lugar do mundo, conseguimos ter aqui na Paraíba, em João Pessoa. E os melhores profissionais É, também. temos profissionais à altura realmente. Então, assim, profissionais do exterior, não deixamos nada a desejar, nem dos grandes centros do Brasil, como São Paulo, Graças a Rio, Deus. Belo Horizonte, ou Nova York, Londres, Madrid, Tóquio, que é um grande centro de cirurgia robótica e cirurgia avançada. Então, aqui em João Pessoa temos cirurgiões com essa experiência. Fiz cursos com cirurgiões japoneses para fazer cirurgias minimamente invasivas para retirar todo o câncer até que se espalha microscopicamente. Então, com essas tecnologias, a expertise, a experiência que temos nas cirurgias, conseguimos dar o melhor tratamento do mundo aqui. Aqui tivemos um caso recente de um paciente que foi operado por robô, com a tecnologia robótica. O paciente antes ia fazer uma cirurgia que ele ia fazer uma bolsa de colostomia definitiva para o resto da vida. Uma amputação de reto, que chamamos, porque ele tinha um tumor muito próximo ao ânus. E através da cirurgia robótica conseguimos tirar todo o tumor e preservar o ânus dele, e ele ficou sem colostomia, com o trânsito intestinal normal, através da cirurgia robótica, o que antes não conseguiríamos só com a cirurgia convencional ou por vídeo. Esse tempo de recuperação também diminuiu, o sangramento também diminuiu, tudo isso, né? O sangramento é menor, o tempo de recuperação é bem mais rápido, o tempo de internação hospitalar, a dor pós-operatória e disfunções que poderiam ter por lesões de nervos microscópicos que não veríamos na cirurgia, tanto convencional como a videolaparoscópica. Então, pacientes que antes poderiam ficar com disfunções urinárias, disfunções sexuais, acabam que têm menos risco de ter essas disfunções por causa de uma melhor visualização das estruturas através da cirurgia robótica. Que as pessoas pecam muito em termos de mitos em relação, porque o senhor falou do preconceito, né, da vergonha, mas o que é que elas chegam ali muito com opiniões formadas sobre? Sim. Que ainda é muito latente. O que acontece é, como a gente tem muito acesso à informação hoje em dia, ChatGPT, o paciente ele fica na cabeça com a salada de frutas e ele não entende direito o que tem. Então, o seu médico, um médico de confiança, ele vai montar tipo um quebra-cabeças e vai pegar cada peça, cada informação da sua saúde, do seu histórico médico, e vai montar esse quebra-cabeça para saber qual é o diagnóstico e vai fazer isso pelo paciente. E se o paciente só fica procurando informações perdidas, desconectas na internet, acaba sofrendo muito por antecedência, com ansiedade e perde noites de sono. Isso é uma coisa que eu vejo muito comum. Então, vale a pena procurar um profissional com experiência para poder lhe ajudar. Uma coisa que eu vejo muito também no consultório do proctologista é o medo que homens e mulheres têm do exame físico. Realmente, a consulta com o proctologista, um primeiro momento, é conversarmos para entender o que é que você está sentindo, quais são suas dores, os maiores desconfortos, o que foi que lhe trouxe ao consultório. E depois vamos para o exame físico, sempre com a pessoa, uma enfermeira do lado, para acompanhar, explicando tudo. Normalmente, na consulta com o proctologista, vamos examinar primeiro o abdômen, palpar para vocês ver se sente alguma dor, desconforto, e depois vamos para o exame da região anal. No exame da região anal, vamos primeiro olhar o ânus, a inspeção tanto estática, você paradinha, vamos dizer, agora eu vou dar uma olhada na região anal, depois vamos pedir para você fazer uma forcinha como se fosse evacuar, para simular essa evacuação e ver se tem algum distúrbio evacuatório. Após isso, vamos gentilmente passar uma pomadinha anestésica e realizar o toque para ver se é algum caroço, alguma massa ou um tumor. Então é muito importante o toque, porque ali numa consulta simples, um exame físico, podemos diagnosticar o câncer. Já tive pacientes que aconteceu isso. O paciente procurava um médico, dizia que estava com dor na região anal e por medo ou por
Pela correria, Vergonha. não, por vergonha, não deixava o profissional examinar. Achava que era hemorroida, passava as pomadinhas de hemorroida, mas não melhorava. E era um câncer. E foi crescendo, crescendo. E quando chegou para avaliação, nossa, já estava em um estágio que não tínhamos mais o que fazer. Não poderíamos curar com cirurgia minimamente invasiva ou com colonoscopia, então teve que ser feita uma amputação de reto. A paciente jovem, de 50 anos, perdeu o reto, ficou com a bolsa de colostomia definitiva por causa da vergonha de ser examinada. E isso, aquilo que a gente conversou antes, a dor ia progredindo, o sangramento ia aumentando, ela ia tendo mais desconforto, era uma ferida que não cicatrizava. Então, nisso, na consulta, tem muito esse medo, o tabu do exame físico. Mas depois que fazemos o exame físico, muitos pacientes já relatam que sofreram muito na noite anterior, quase não dormia, e é muito mais simples e suave. Claro que se você estiver sentindo dor, desconforto, nunca vai ser feito o toque ou alguma coisa assim. Vai ser levado para um local para fazer uma anestesia, uma sedação e o exame, ou a colonoscopia, ou o toque sobre sedação, para não ser desconfortável. E a melhor forma da gente, inclusive, quebrar esse tabu é falar sobre isso. E aqui na TV Cidade João Pessoa, você já sabe que sempre tem um conteúdo de saúde no programa da Dr. Play. Então fica ligado para não perder os nossos conteúdos. Até mais!